Olá a todos, vamos fazer o Economia em Ação dessa segunda-feira e hoje eu me inspirei aqui para tentar apontar algumas coisas que eu acho importante quando a gente pensa taxa de juros. Né? Esse fim de semana eu estava refazendo leitura aí do Keynes, né? Que vocês sabem que eu sou gosto de trabalhar com o arcabouço teórico keynesiano e eu estava relendo a teoria geral, vi algumas passagens que foram muito apropriadas para pensar a taxa de juros de forma geral e no caso do Brasil em particular. Então, excepcionalmente bom esse trecho aí que eu trouxe no comentário. E aí eu quis comentar, colocar tudo junto, né? O relatório Focus, a Selic e as teorias monetárias keynesianas. Bem, primeira coisa, antes de começar efetivamente o comentário de hoje, deixa eu só dar um zoom aqui, hoje foi divulgado o IPC-FIP da segunda quarta semana e o IGPM do segundo dicêndio, né? Então, esses daqui, ó, está com muito zoom, deixa eu dar um pouquinho do zoom só. Isso daqui é o IPC-FIP da segunda quarta semana de março. E aí, de novo, né, que eu sempre faço para comparar, né, para ver se está num patamar bom ou não está, é comparar com o mesmo período de anos anteriores. Olha, veio 0,01. É muito menor do que qualquer outro período do ano passado, ano retrasado, me se diga. Mas da série desde 2004. Por que 2004? Eu sempre falo isso. Em 2003 e 2002, a eleição do Lula fez o dólar disparar. Nisso que o dólar disparou, muitos preços se distorceram. Então, é por isso que eu pego só a partir de 2004. Então, esse indicador aqui, 0,01, está bastante comportado. Mas se você pega o acumulado em 12 meses, você também observa a queda do IPC-FIP da segunda quarta semana, caindo aqui numa velocidade muito parecida com o que aconteceu entre 2008 e 2009. Bastante comportado o índice aí, por assim, da forma que eu vejo, né? Esse daqui é o IGPM do segundo dicêndio, que também veio bastante, num patamar bastante interessante. Ó, vamos pegar aqui o azul, essa barra azul, aqui é o IGPM propriamente dito. Repara que ele está menor, o IGPM do segundo dicêndio, de fevereiro. Se você comparar com igual períodos dos anos anteriores, está menor que 2011, 2010. 2009 não, teve deflação, mas 2008 está menor também. Então, bastante comportado. O IPC do IGPM, que é essa barra verde, também está um pouquinho menor que 2011 só, mas bem menor do que 2010. Está bastante tranquilo os indicadores de preço, né, pelo menos no curto prazo. Obviamente a gente gostaria de ver mais baixo, mas enfim, não é possível sempre observar isso, né? Mas está indo bem. Bem, o que eu queria colocar da teoria monetária keynesiana que eu sigo, né, que eu tento sempre pensar a política monetária nesse viés. Né? Bem, qual a primeira coisa que tem que ter em mente quando se fala de Keynes e política monetária e política de juros, enfim, esses fenômenos? Para o Keynes, a moeda não é neutra nem no curto prazo, nem no longo prazo. Ou seja, os agentes, ao tentar pensar sobre o futuro, o desdobramento futuro da economia, eles vão pensar sempre em termos monetários, eles nunca pensam em termos de produto real. Então, quando um investidor vai fazer um planejamento, né, de um investidor real, né, um empresário, de uma nova unidade fabril, ele vai pensar até em quantas unidades de mercadoria ele vai produzir, mas ele quer pensar, no final das contas, qual o retorno monetário esperado disso e quanto ele vai ganhar, qual é a taxa de lucro, a taxa de juros, né, daquele bem de capital. Então, o que acontece é o seguinte, né, alguns economistas entendem que a taxa de juros pode ser, a política monetária pode ser não neutra no curto prazo, mas, pode ser não neutra no curto prazo, mas neutra no longo prazo. O que eles estão querendo dizer? Que a moeda, no final das contas, não tem grande influência. Ele pode até distorcer algumas coisas no curto prazo, mas no longo prazo os agentes não têm miopia monetária, não têm ilusão monetária, como está na literatura. Eu discordo veementemente. Sabe por quê? Porque quando a gente fala longo prazo, em economia quer dizer uma coisa muito específica. O longo prazo é quando todos os fatores são móveis, ou seja, quando os investimentos acontecem e maturam todos. Então, só que a decisão de tomar um investimento, você toma no curto prazo. Quando você toma a decisão de investir, você tem R$1 bilhão, supondo. Você pode abrir uma fábrica de TV de plasma na Zona Franca de Manaus ou pegar esse dinheiro e emprestar para o governo. O que você vai fazer? Você vai olhar a taxa de juro hoje, no momento T0, que o governo te dá e você vai ver quanto você espera que aquele retorno daquele investimento da fábrica de TV de plasma vai te dar. Então, quando você fala assim, vamos começar a investir, quando você fala assim, não tem como voltar atrás, quando você começa a terraplanar, montar a fábrica, mas você mexe,
de tal forma que você não tem como retroceder isso sem ter custos enormes, né? É dado por uma decisão no momento zero. E o momento zero você percebe, ou tem que ponderar a questão da taxa de juros. Então eu peguei aqui alguns trechos que vale a pena muito pensar, né? O capítulo 15 da teoria geral chama os incentivos psicológicos empresariais para a liquidez. Bem, eu vou ler o trecho aqui e a gente discute aos poucos, vai. Então, abre aspas. Talvez fosse mais exato dizer que a taxa de juros seja um fenômeno altamente convencional do que basicamente psicológico, pois o seu valor observado depende, sobremaneira, do valor futuro que se lhe prevê. Qualquer taxa de juros aceita com suficiente convicção como provavelmente duradoura será duradoura, sujeita, naturalmente, em uma sociedade em que flutuações originadas por diversos motivos em torno do nível normal esperado. O que ele está querendo falar assim, aqui é o seguinte. Quando as pessoas tomam a decisão de poupar, né, eu não vou gastar, não vou consumir, sobrou uma grana ali, né, essa grana, esse recurso que não foi consumido, que é poupança, você tem uma segunda conjunto de perguntas que você tem que fazer a respeito disso. Bem, esse dinheiro eu vou deixar na forma líquida, no dinheiro no banco, ou eu vou pegar isso e abrir mão da minha liquidez em nome de uma taxa de juros, não, em nome de uma remuneração. Eu só vou abrir mão da liquidez que representa o dinheiro em estado natural, em estado bruto mesmo, né? Dependendo da minha confiança em relação ao futuro ou não. Né? Vamos supor que eu acredito que a economia vai entrar num crash, vai quebrar, né? Qualquer coisa assim. Eu não vou abrir mão da liquidez do dinheiro, porque isso vai me dar uma segurança enorme, né? Agora, se você acredita que, enfim, que não vai ter crash, nem nada disso, que a economia vai indo, você pode emprestar dinheiro cada vez uma parte maior do conjunto teu que é poupado. Então, a tua preferência de liquidez diminui. Então, tem duas formas de você alterar a preferência de liquidez dos agentes. De um lado, você pode aumentar a quantidade de moeda, literalmente aumentar a quantidade de moeda, vai sobrar mais dinheiro para esse motivo, que é o motivo que ele chama de especulação, e quando tiver mais dinheiro nisso, esse dinheiro vai comprar mais título da dívida pública, por exemplo, né, que é só para pensar em um ativo só. Quando mais gente comprar comprar a dívida pública, o preço do papel, o PU dele sobe e a taxa de juros cai. Mas também pode acontecer alterações se o conjunto de notícias em volta da economia sugerirem que a nova taxa de juros é em outro patamar. Olha só que interessante que ele coloca. Esse livro é de 36. Abre aspas, também no mesmo capítulo 15. Mas pode flutuar a taxa de juros durante décadas ao redor de um nível cronicamente elevado, demais para garantir o pleno emprego. Particularmente se prevalecer a opinião de que o ajuste da taxa de juros se faz de maneira automática, se mesmo, ele escreve assim, se julgar o nível estabelecido pela Convenção tem raízes em bases objetivas, muito mais firmes que a Convenção, uma vez que de modo algum está associada à mente do público, das autoridades monetárias, a ideia de não ser possível alcançar um nível ótimo de emprego com a existência de uma gama inadequada de taxa de juros. O Keynes, ele é conhecido por escrever muito confuso. Vai ficar com o espírito desse trecho aqui. Olha, uma taxa de juros ela não tem ligação, de fato, com a economia real, mas sim com o que a gente acredita que é possível para aquela economia. Então, de repente, a taxa de juros pode estacionar num nível extremamente elevado que não garanta que vá subir a atividade num país. Né? Então, quer dizer, criando constrangimento ou diminuindo a demanda agregada. Esse nível pode ser sustentado porque as pessoas, os participantes, inclusive a autoridade monetária, não acreditam que é possível você levar essa taxa de juros para um outro lugar, né, mais baixo, no caso aqui ele está querendo indicar disso. Mas ele vai lá e emenda, logo na sequência, um raciocínio que é bastante poderoso. Bem, abre aspas, se quisermos tirar proveito de reflexões mais animadoras, temos de procurá-los convictos de que a Convenção nem sempre oferecerá muita resistência a uma lógica contundente e um firme propósito da autoridade monetária. A opinião pública é suscetível de acostumar-se com bastante rapidez a uma baixa moderada da taxa de juros e, consequentemente, pode modificar as expectativas convencionais quanto ao futuro, preparando-se, assim, o caminho para um novo movimento até certo ponto. Eu coloquei em negrito aqui alguns trechos. O que ele está falando? É o seguinte, olha, o mercado acredita que a taxa de juros no Brasil tinha que ser X. O Banco Central está pressionando para jogar essa taxa de juros mais para baixo. Como ele está fazendo isso? Primeiro, fazendo cortes mais graduais, de tal sorte que esses cortes graduais são aceitos ou ratificados pelo mercado, vai baixando o nível. Chega num dado patamar que o mercado inteiro muda o consenso para a taxa de juros mais baixa.
Mas esse processo é até certo ponto. Ou seja, se cair muito a taxa de juros, ou o Banco Central indicar que vai cair demais, os agentes, ao invés de acreditarem que pode cair mais, vão ficar com medo a respeito do desdobramento do futuro da economia. O que vai acontecer? Aumenta insegurança. Se aumenta insegurança, aumenta a minha preferência por liquidez. Você pode aumentar a base monetária quanto quiser, que a taxa de juros não cai. Então, essa dinâmica, esse jogo, né, entre a autoridade monetária, que é um jogo mesmo, no final das contas, entre a autoridade monetária e o resto do mercado, que está sendo conduzido agora. A autoridade monetária no Brasil, o nosso Banco Central, está querendo preparar o terreno para mudar de patamar essa taxa de juros. O mercado está receioso a respeito disso. Então, esses trechos que eu peguei do Keynes, eles apontam a minha forma de ver a questão da taxa de juros no Brasil, a taxa de juros e particularmente no Brasil. Sim, a taxa de juros pode estacionar num nível muito alto por pura convenção, porque as pessoas não acreditam que é possível baixar mais, mas não, as pessoas não acreditam uma coisa de forma desvairada, porque você tem sinais da política fiscal, você tem sinais do crescimento propriamente dito. Tudo isso daí vai sugerindo e criando essa convenção. O que o Banco Central está fazendo agora é tentando criar esse novo patamar, né? Então, vamos pensar sempre nisso quando retomar o assunto da taxa de juros, porque esse processo ele foge, a formação da taxa de juros é função do dinheiro. E o dinheiro ele tem uma utilidade muito grande justamente por ser a liquidez. Né? Quando você tem dinheiro, você tem comando sobre mercadorias e serviços. Esse comando não se dá no momento T0. Na verdade, você tem esse comando e você aliena esse comando em troca de mercadorias. Esse controle sobre o futuro, né, da produção, o consumo de bens e serviços, é uma espécie de ponte no tempo, entre o presente e o futuro. Essa que é a dimensão do dinheiro para Keynes, que é fundamental. Né? E no caso do Brasil, a gente está passando por esse momento de transição. A leitura de Keynes nunca esteve tão atual, na minha opinião. Serve para pensar muito a política monetária no Brasil. Eu espero ter trazido alguns argumentos aqui interessantes, sem contar que a gente tem aí as taxas de inflação divulgadas hoje vieram extremamente favoráveis. Então, isso tudo em conjunto faz aí o nosso comentário de hoje mais otimista, no sentido de que é possível, eu acredito, uma política monetária mais expansionista, ou pelo menos num patamar que não seja expansionista, mas que seja em termos da taxa nominal mais baixo. Bem, esse é o Economia em Ação de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. E é um assunto bastante amplo. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo, eu passo o relatório e a gente vai selecionando ponto por ponto. Bem, é isso e a gente se vê na próxima Economia em Ação. Até!